Olá pessoal, já estamos de volta, preparados aí para a gente continuar o nosso estudo sobre falências. Estávamos falando na primeira parte da nossa aula sobre o administrador judicial. Já vimos quem é o administrador judicial, já vimos que ele tem que cumprir alguns requisitos e normalmente esse administrador judicial, de acordo com o que diz a lei, deve ser um profissional do direito, da administração, da contabilidade ou da economia, que são profissões que se relacionam com o exercício das funções que serão prestadas por esse administrador judicial. Eu disse a vocês que o administrador pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Normalmente, costuma-se afirmar que é melhor que seja pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica consegue reunir todas as habilidades necessárias a uma boa administração judicial. Dificilmente uma pessoa física conseguirá reunir conhecimentos de contabilidade, de economia, de administração e de direito, né, e equipe suficiente para dar conta de um trabalho bem feito, competente, profissional. Por isso é cada vez mais comum que surjam e que sejam criadas empresas de administração judicial que reúnem todas essas habilidades para o desenvolvimento de uma administração judicial competente, transparente e principalmente profissional. Bom, como é que se remunera o administrador judicial? O artigo 24 da Lei de Falências, que é a 11.101 de 2005, trata dessa questão. O parâmetro que se deve usar é que a remuneração deve ser uma remuneração profissional. A lei pressupõe que o administrador seja um profissional, né? Exige que ele exerça uma função de maneira profissional. Logo, ele deve ser remunerado com parâmetros de mercado. Este é o parâmetro que nós devemos observar. Mas a lei estabelece limites, né? A lei diz que o administrador judicial receberá até 5% do valor dos ativos efetivamente realizados, vendidos, de uma massa falida, ou até 5% do valor do passivo sujeito à recuperação judicial. Aqui é muito importante a gente entender que isso é uma limitação e não um parâmetro, né? Os juízes não devem estabelecer necessariamente um percentual do valor, ou seja, das dívidas sujeitas à recuperação, seja dos bens que foram realizados na falência. Ele deve fixar um valor que remunere em nível de mercado adequadamente aquela função e observar se este valor não extrapola este limite de 5%. Se extrapolar este limite de 5%, esse pagamento ficará limitado a esse montante, tá ok? É importante que isso fique muito claro para vocês. No caso da falência, a lei ainda diz o seguinte: o administrador ele não pode receber tudo de uma vez antes do encerramento da falência. 40% do valor da remuneração do administrador deverá ser feito ao final, quando já aprovadas as suas contas, ok? Então ele vai receber durante o processo de falência 60% do que é devido, 40% fica reservado para pagamento ao final, depois que as suas contas forem devidamente aprovadas, tá? Na recuperação judicial não existe essa regra. Na recuperação judicial, o pagamento pode ser feito durante o processo de recuperação sem a necessidade dessa reserva anterior. Essa reserva só se aplica à falência, ok? Bom, ainda sobre o administrador judicial, ele poderá ser substituído a pedido, né? O administrador pode pedir para sair, não pode mais, não tem mais condições de exercer aquela administração judicial. Isso não é uma punição, tanto que ele terá direito a uma remuneração proporcional pelo trabalho desenvolvido até o momento em que ele exerceu esta função no processo. E essa situação não se confunde com a destituição do administrador judicial. A destituição é punição para um administrador que age de má fé, que pratica ilegalidade, que descumpre os seus deveres, que pratica ato lesivo, que é omisso, que é negligente, né? São os fundamentos que constam no artigo 31 da Lei 11.101. Nesse caso,
o administrador deverá ser destituído. E destituição é punição. E punição pressupõe contraditório e ampla defesa. Deve ser aberto um incidente onde se dê ao administrador a possibilidade de contraditório e ampla defesa, para que aí sim o juiz decida se é o caso de destituí-lo. E se ele for destituído, né, ele perde o direito à remuneração. Assim como perde o direito à remuneração se a renúncia do administrador for infundada, se ele simplesmente abandonar, né, a administração judicial, diferentemente daquela hipótese de substituição que nós tratamos. Ok? Uma observação importante. Uma figura que compõe a administração judicial frequentemente é o contador. O contador é essencial para o exercício desta função de administrador judicial. Por quê? Porque o administrador judicial ele vai apresentar pareceres técnicos e cálculos acerca da formação das listas de credores e análise da documentação contábil, seja da devedora, seja de credores, quando se trata dessas impugnações de crédito. Então é importante, é essencial que um contador integre a administração judicial quando ele mesmo não é o administrador. Também é comum na prática que o administrador seja um contador. De toda forma, se não for, o artigo 22.1, a linha H, dispõe que o administrador poderá contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para auxiliá-lo no exercício de suas funções. Então, se o administrador não é contador, ele deverá contratar um contador. Essa questão ela fica superada quando nós levamos em consideração um administrador pessoa jurídica. Porque aí a pessoa jurídica, como eu já disse a vocês, consegue reunir todas as habilidades necessárias para o exercício dessa função. Haverá um contador nesta empresa de administração judicial e não haverá necessidade de contratação no varejo, como se diz, né? O juiz ele nomeia uma empresa de administração, fixa a remuneração para esta empresa de recuperação, de administração judicial e, evidentemente, essa remuneração será suficiente para o pagamento de toda essa equipe que vem junto com a pessoa jurídica. Então é preferível que seja assim, ok? Então vimos aí algumas considerações importantes e suficientes para que vocês tenham uma ideia de quem é o administrador judicial no processo de falência. Mas além do administrador judicial, nós temos também a figura do comitê de credores. O comitê de credores é um outro órgão da falência, né? Qual seria um conceito de comitê de credores? Se vocês quiserem anotar, o comitê de credores é um órgão deliberativo e de formação facultativa, composto por representantes das classes de credores e com função predominantemente fiscalizadora, mas também consultiva. Consultiva quando? Quando que o comitê de credores poderá opinar? Ele poderá opinar nas impugnações de crédito, nos pedidos de restituição, na alienação extraordinária de ativos, etc. E ele também é um órgão de gestão, claro que de função limitada no caso de alienação de ativos, no caso de endividamento, ele poderá exercer esta função. No caso de afastamento da administração da sociedade em recuperação judicial, também. Portanto, o Comitê de Credores é um órgão bastante importante, mas de formação facultativa. E por ser de formação facultativa, é muito pouco utilizado na prática. Por quê? Porque os seus membros não são remunerados, mas possuem responsabilidade civil. Então é uma função bastante arriscada você ser membro de um comitê de credores, onde você vai ter esta função fiscalizadora e consultiva, sujeito aí à responsabilidade civil, sem ter nenhum tipo de remuneração para isso. A remuneração ela pode existir? Pode existir, ela é facultativa, mas se for existente, ela não pode ser custeada pela massa falida, nem pela recuperanda. Então, por isso, se torna ainda mais difícil, embora seja possível em tese haver uma
previsão de remuneração, que haja efetivamente essa remuneração. Qual que é a composição do comitê de credores? Um membro de cada classe mais 2 suplentes, ok? Um membro de cada classe mais 2 suplentes. Então essa é uma ideia bastante geral do comitê de credores. Falta a gente analisar ainda a Assembleia Geral de Credores, que é o que nós vamos fazer na nossa próxima parte da aula, ok? Vamos fazer mais um intervalinho, descansar um pouco e a gente já volta, ok? Até já!